Quantas vezes você começou uma frase precisando se desculpar como, ai, desculpa, mas eu preciso fazer isso, ou então, ai, não queria incomodar, mas eu preciso fazer isso. Se identificou? Fica aqui comigo, porque a gente vai falar hoje como você parar de se justificar por tudo que você faz ou por tudo que você vai fazer ou falar. Olá, meus seres humanos, eu sou Tainara hoje, psicóloga clínica da TCC, Teoria Cognitiva Comportamental. E hoje eu vou explicar primeiro para você, de forma científica, o porquê você sente essa necessidade de precisar se justificar e o que acontece por trás disso. E também vamos falar sobre como você sair desse ciclo vicioso de hábito de precisar se justificar por tudo, em qualquer situação, com qualquer pessoa e em qualquer ambiente. Neurocientistas explicam que quando a gente se justifica demais, o nosso cérebro interpreta que nós estamos inseguros naquele lugar, ou seja, aquele lugar nos traz insegurança. E logo como nos sentimos, nos comportamos também. E sabe o que é pior? As pessoas também percebem. Outra curiosidade super importante é que pesquisas mostram que pessoas que falam de menos passam muito mais credibilidade e confiança, ou seja, quanto mais você se justifica, menos credibilidade você passa. Você acredita? Se isso acontece com você, isso provavelmente pode ser um sinal de insegurança. E pior, é uma insegurança disfarçada de educação para não ficar algo chato e às vezes a gente também não consegue falar isso em voz alta, que a gente está inseguro em uma situação. Mas a gente se comporta e o nosso corpo expressa essa segurança muito clara para os outros, no ambiente e até mesmo às vezes para a gente, porque a gente tem aquele pensamento de arrependimento depois. Você fica pensando, meu Deus, por que eu falei tanto? Eu falei mais do que eu devia. Isso acontece porque a gente só se percebe depois que o fato, que o acontecimento, ele passa e a gente faz aquela análise. Por que é que eu preciso me justificar tanto? Mas por que será que as pessoas elas sentem essa necessidade quase incontrolável de precisar se explicar para os outros? Tem uma explicação totalmente neurológica. Nos nossos antepassados, nós tínhamos essa ansiedade ou essa necessidade de aceitação. O que significa isso? Como nós vivemos em sociedade e o nosso processo de pertencer a um grupo nas épocas passadas, nós precisávamos andar em bando, porque isso significava maior taxa de sobrevivência. Então, logo se eu estivesse andando sozinho, eu poderia ser pego, você poderia ser pego, e logo assim, as taxas de sobrevivências seriam muito menores. Então, quando eu me comunico com o outro, eu espero uma aceitação dessa outra pessoa. Essa sensação de ser aceito traz pra gente, ativa um circuito cerebral. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente tem essa sensação de que fomos aceitos, nós sentimos a mesma sensação de prazer quando a gente come aquele chocolate maravilhoso. E quando sentimos que podemos ser rejeitados, nós sentimos a sensação de dor física. Dá para perceber o quanto isso impacta inconscientemente, tanto a mim quanto você? Ou seja, quanto mais você se justifica, mais parece que você está evitando uma sensação de rejeição. Mas isso te coloca no ciclo vicioso, porque quanto mais você se justifica, mais parece que você também está precisando das aprovações dos outros. E tem mais, a psicologia explica que esse comportamento está ligado a um conceito chamado alta responsabilidade emocional. O que isso quer dizer? Quer dizer que você se sente tão responsável, socialmente falando, a ponto de não deixar que ninguém se sinta mal. E logo isso te coloca em um ponto de estar sempre se justificando o tempo todo com todos para não ter aquele mal-estar ou aquele ambiente pesado ou aquela atmosfera que você realmente não quer enfrentar porque é desagradável. Agora a pergunta que realmente não quer calar. Será que as pessoas realmente querem saber dos seus motivos e das suas justificativas? Ou é só você que está preocupado ou preocupada em falar sobre isso? Eu amo a frase do Epíteto, um dos grandes pensadores do estoicismo, que vai dizer o seguinte: se você quer melhorar, esteja preparado para ser ridicularizado, para parecer um tolo e para não entender nada no final.
Ou seja, você tem que entender que quanto mais você tentar ficar se justificando com os outros, você vai precisar ainda mais da aprovação dessas pessoas. E logo, você também deixa de viver o seu mundo para viver o mundo de outras pessoas. Precisamos deixar isso muito claro e talvez você já ouviu falar nisso, mas talvez você não consiga viver dessa forma, que é nem todo mundo vai concordar com você, nem todo mundo vai gostar de você. Então, isso precisa estar muito claro porque paramos de procurar aprovações em pessoas, as quais muitas vezes nem são tão importantes assim pra gente. Bom, agora que você já aprendeu o que está por trás desse comportamento, a gente vai entender como parar de se justificar de uma forma a qual a gente não pareça grosseira ou então arrogante, de uma forma funcional. Eu vou deixar aqui 3 estratégias para que você consiga colocar isso em prática. Vamos lá? Explicar é algo pontual. Justificar é tentar convencer o outro que você tem razão. Quer ver um exemplo bem prático disso? É quando a gente fala: eu não posso ir porque eu tenho compromisso. Isso é uma explicação. Mas se a gente estiver falando de uma justificação, a gente vai falar da seguinte forma: eu não posso ir porque eu tenho um compromisso. E olha, menina, que eu tentei mudar, mas eu não consegui. Você consegue perceber a diferença? A gente está ali tentando convencer a pessoa que a gente até queria ir, mas a gente não pôde por algum motivo, ou a gente também nem queria, a gente está tentando convencer às vezes algo que a gente nem queria estar. Então, quando a gente se coloca em uma posição a qual a gente quer explicar demais, a gente acaba se justificando e deixando a situação mais ainda desagradável, pesada, e com certeza a pessoa vai te perguntar muito mais informações do porquê você não pode ir ou não pode comparecer naquele momento. A segunda estratégia que eu poderia falar para você é: se alguém questionar a você do porquê que você não pode ir, seja extremamente objetivo e use frases curtas como não quero, não posso, não estou interessado. Isso ajuda a pessoa a entender também que não tem um mais ou o porquê que você vai estar ali se justificando, e entender também que esse silêncio é resposta. Terceira e última, trabalhe a sua segurança interna. Quando você tem clareza dos seus valores e clareza das suas decisões, menos vontade você tem de ficar se justificando para os outros. Então a pergunta que fica é: será que eu realmente preciso que essa pessoa concorde comigo? Será que isso realmente vai mudar alguma coisa na minha vida se ela concordar ou deixar de concordar? Se a resposta for não, não gaste tempo se justificando. Inclusive, vou te contar uma curiosidade muito importante de pessoas muito bem-sucedidas, de sucesso, que falam um pouco sobre essa questão de se justificar. Pessoas que não se justificaram em momentos bem plausíveis. Por exemplo, o Jeff Bezos, o criador da Amazon, ele citou que se ele fosse ficar se justificando por todas as coisas que ele teria que fazer, ele não teria construído nada. E olha que até Jesus, em um momento crucial, escolheu não se justificar para tentar convencer ninguém. Isso nos mostra que nem todo mundo merece a nossa explicação. E às vezes o silêncio, ela fala mais que 1000 palavras. Então agora você já sabe que se justificar por tudo é um sinal de insegurança. Só que eu sei que você não vai mais viver com esse comportamento disfuncional. Agora me conta aqui nos comentários qual foi a situação que você precisou se explicar demais, que na verdade era uma besteira, era algo bem simples, mas que você falou mais do que você devia. E também envia para aquela amiga sua, ou aquele amigo que anda se justificando por tudo quando diz que não pode sair com você, ou está entre amigos e precisa justificar tudo que faz. Não esquece de se inscrever aqui no canal, e também as minhas plataformas digitais vão estar aqui embaixo, com o meu Instagram, com o meu TikTok, todas as redes para você me acompanhar por lá também, porque lá a gente discute todas essas coisas de uma forma muito mais rápida e também coisas que acontecem no nosso dia a dia. Eu te espero até o próximo vídeo. Um beijo e até mais!